Porque nós buscamos só realização pessoal. Ganhar dinheiro é consequência e pode ser que aconteça ou não. Mas o que a gente está buscando é se realizar de uma forma pessoal sem nem saber que a gente está buscando realização pessoal. Olá, pessoal. Começa aqui o Filó, podcast da Conexão, que você já sabe, traz a cadeira, senta do nosso lado, palpita, faz pergunta, enfim, questiona, aprende, depois você vai ensinar as pessoas com que você aprendeu, enfim, por isso que é o podcast da Conexão. Habib, tudo bem? Olha, tô com água na boca para esse bate-papo de hoje, hein? Habib, você sabe que o convidado de hoje foi uma das primeiras aulas que eu tive no MBA de Gestão Empresarial lá na GV. E ele deu uma aula sensacional. Na verdade, foi um módulo inteiro, né, de empreendedorismo, inovação. E foi muito bacana. O convidado de hoje é um empresário, Habib, que tem uma história muito curiosa. E eu acho que eu já vou parando por aqui para não soltar muito spoiler e deixar ele contar mais pra gente, Habib. Maravilha. Então, quem é ele? Como é que é o nome dele? Para a gente conhecer. Habib, o nome dele é Daniel Augusto Cavalcante, empresário e CEO da Baldoni Agroindústria, uma empresa genuinamente brasileira fundada em 1983 e voltada totalmente para o mercado apícola, que tem como propósito desenvolver soluções inovadoras que nutrem e cuidam das pessoas ao redor do mundo. Daniel é major, Habib, veterano da Força Aérea Brasileira, mestre e doutor em tecnologia de alimentos pela Universidade de Campinas, Unicamp, mestre em Ciências Sociais aplicada pela Universidade de Guarulhos, MBA em Gestão Pública. Habib, o currículo dele, se eu ficar aqui, eu vou contar a tarde toda, viu? Mas é um cara que tem muita experiência para contar aí pra gente, muita história boa, Habib. Com E é um certeza. empreendedor, principalmente. Daniel, seja bem-vindo, tua cadeira já está aqui, é cativa, né? Quem vem para o Filó, deixa a cadeira, não leva embora. Então, olha, que honra, que alegria tê-lo aqui no nosso Filó. E olha, principalmente, né? A gente já começa aqui primeiro, né? Com o nosso olá e depois já contando biografia. Conta um pouquinho da tua história de vida. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo. Obrigado, Elias. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Uma alegria, como você falou, estar aqui. Realmente poder contar um pouquinho daquilo que a gente passou aí nos últimos anos, né? Então, contando um pouco da minha história, eu nasci em berços empreendedores, né? Quando minha mãe, assim, de uma forma bastante simples, quando eu cheguei nesse mundo, minha mãe era vendedora de marajoara, vendia aqueles vasos, aquelas coisas todas, vinha lá de Belém e ela revendia esses produtos. Meu pai fez de tudo, né? Eu vi meu pai, né, vendendo automóvel, em agências de automóvel, em lanchonete, em centro automotivo, em posto de gasolina, enfim, né? Meu pai foi um grande empreendedor que foi buscando sempre aquele espaço no sol para que pudesse criar eu e minhas duas irmãs da melhor forma possível, e foi com certeza o que ele conseguiu. E eu acredito muito que quando a gente fala em empreender, né, existe um mito que trata que o empreendedorismo ele é nato, que a pessoa nasce com essa condição de empreender. Isso não é uma verdade, né? Hoje a gente acaba se aprofundando um pouco, né? E a psicologia acaba emprestando os seus conceitos para que a gente possa entender de uma forma mais clara o que é o empreendedor, né? Aquele cara que é ávido por oportunidades, que está sempre procurando uma oportunidade, que está o tempo conversando, o tempo todo conversando sobre negócios, né? A ânsia em fazer acontecer, até uma definição do Dornelas, né? Empreendedor é aquele que faz acontecer, É um né? inquieto, né? É um inquieto, é verdade. É um inquieto, a inquietação sempre presente. Isso acontece, Gabriel Elias, porque ele nasce lá na primeira infância. Então, aquele contato que as crianças têm logo no início da vida, 3, 4, 5, 6 anos, na primeira infância, antes pré-adolescente, com pessoas em volta dela. Então, eu convivi ao lado dos meus pais, né, ao lado de alguns parentes, ao lado de amigos dos meus pais, e essas pessoas passam a ser modelos. E você fala, cara, eu queria seguir como eles, eu queria levar uma vida como eles. Mas isso é muito intrínseco a cada um e não é perceptível, né? Você vai se formando, você vai se modelando à medida que o tempo vai passando, até que chega um determinado momento que você está convivendo e vivendo como um empreendedor, né? Aquele que está, de alguma forma, trazendo algo novo para as pessoas, para que resolva o problema dessas pessoas, que essa é a finalidade, né? A gente desvendar necessidades, e a partir do momento que a gente desvenda essas necessidades, a gente entrega um produto para poder satisfazer as necessidades daqueles que assim o desejam, né? Então,
eu logo muito jovem, né, minha primeira profissão, diríamos assim, né, o meu primeiro emprego remunerado, eu ganhei uma caixinha de engraxate, né? Então, com essa caixinha de engraxate, eu ganhei, eu sentava lá na frente, meu avô era pedreiro, né? Então eu via ele construir muita coisa e minha avó cuidava de um bar, né, de um bar mesmo. Né, eu adorava ir lá tomar aquela sopinha de pão com café com leite, sabe? Aquele café com leite bacana que você faz e corta os pãozinhos e joga dentro. Ô, Ele é delícia. show. E eu fiquei, era um banquinho alto, eu me sentia grandão naquilo tudo e tal. E aí meu pai acabou me fazendo para mim, né, em casa, uma caixinha de engraxate. Eu ficava sentado ali engraxando o sapato. Eu tenho certeza que eu engraxava o sapato dos amigos dos meus avós e dos meus pais que vinham para poder quebrar meu galho, né? Talvez meu pai desse até algum pro cara, vai lá, engraxa o sapato, paga para ele. Mas aquilo estava forjando. Aquilo estava forjando, né? Recentemente eu tive em Congonhas e aí eu parei lá no. Eu cheguei na frente de uns garotos ali, né, engraxando o sapato. Aí eu falei assim, poxa, vou engraxar o meu sapato. E a hora que eu sentei naquela cadeira, isso tem um mês e pouquinho, né? Eu sentei ali na cadeira do engraxate. Primeira coisa que o garoto. Eu até fiz uma publicação no LinkedIn sobre isso, lá tá no meu LinkedIn. Né? A primeira coisa que o garoto falou assim, pô, muito obrigado. Você é o meu primeiro cliente. Eu falei, Olha, caraca. E eu já estou aqui há umas 2 semanas e ninguém parou para poder engraxar o sapato comigo. Eu falei, não, que bacana. E a hora que eu sentei, comecei a bater um papo com ele, mas eu devaneei, né, e voltei naquela época que que eu estava bacana, ali que delícia. engraxando o meu sapato. Eu voltei a uma época, né, como né, a gente até iniciou falando, mas eu estou na minha segunda carreira. A minha primeira eu fui militar da Força Aérea Brasileira, tive ali por 30 anos e estava estudando em escolas militares. Né? E aí na escola você é muito exigido, depois da vida toda você acaba tendo uma certa exigência com relação principalmente à apresentação pessoal. E o momento de engraxar sapato era único, porque você senta com os cadetes amigos, né, com os outros alunos, e você discute futuro. Você fala, cara, o que que você pretende daqui 10 anos? Onde você vai estar? Né? E aí a gente fala sobre comida que a gente não está comendo, fala sobre casar, fala sobre ter filhos, enfim. E você está discutindo aquilo, engraxando o sapato. Olha a potência que tem em algo tão pequenininho, né? E você só de estar sentado ali, você revive essa história toda para dentro, né? Então foi algo muito bacana, né? Muito salutar para mim o momento que eu tive ali de engraxate. E a minha vida continua, né? E eu acabo mais para frente montando na garagem de casa uma vendinha. Eu jogava peão, né? Jogava bolinha de gude, soltava pipa, né? Coisas normais. E acabava colecionando alguns. Então eu tinha demais, eu botava no canto, se alguém quisesse comprar algum para poder usar, eu tinha ali a minha venda. Tinha aquelas latas de Neston, que antigamente existia grande, enchia de bolinha lá dentro e vendia bolinha de gude, vendia esse negócio todo. Então foi outras, né, maneiras que eu tive de ir caminhando, né, com uma brincadeira, mas uma brincadeira que vai te conduzindo, né, cada vez mais à necessidade de procurar algo para fazer. Né? Você vai se complementar ou até se completar, né, fazendo algo para poder resolver o problema das pessoas. Porque nós buscamos só realização pessoal. Ganhar dinheiro é consequência e pode ser que aconteça ou não. Mas o que a gente está buscando é se realizar de uma forma pessoal sem nem saber que a gente está buscando realização pessoal, né? Tem que tomar muitas vezes, Elias, né, Gabriel, um pouco de cuidado, porque você começa com uma inquietação muito grande, que gera uma ansiedade muito grande, fica aqui, né, um toque, e você pode ser um eterno insatisfeito, que você nunca chega, né, no local onde você gostaria. Então você procura chegar aí até um determinado ponto da sua vida com um tipo de empreendimento que vai lhe trazer uma remuneração, que vai lhe ajudar a viver com dignidade, que você vai conseguir, né, auxiliar sua família, ajudar um pouco os pais, aquela coisa toda, faz uma, duas viagens por mês, enfim, você vive ali com uma certa dignidade, né? Mas tem aqueles outros que eles chegam até um patamar e a hora que ele chega nesse patamar, ele quer passar para o próximo. E ele passa para o próximo. E a gente esquece de comemorar cada ponto, cada Sem a objetivo, dúvida. cada Entendo. missão que a gente chega, nós deixamos, não pode. Então, cara, eu comemoro de tudo, né? Cada vitória, cada livro que você termina de ler, você tem que comemorar e fazer as coisas realmente acontecer para aquilo ser a sua passagem, porque não é o final que vale. O que vale é o trânsito, né? O dia, é cada um, né? Torcer para acabar logo um curso que você está fazendo porque você quer um diploma. Não, aproveita o dia e torce para não acabar. Porque Faça aquilo que amigos, está né? sendo Verdade. recompensador, aquele o dia, o livro, Elias, que você está escrevendo, o trajeto de se escrever esse monte de livro maravilhoso que você escreve, né? Legal. É muito melhor do que o final da entrega, porque daí acabou. É Entendo. isso. Eu continuei minha vida, eu não sei por que cargas d'água
de verdade, eu já refleti sobre isso, vou até fazer uma regressão, talvez, para poder buscar, eu resolvi ser militar. Botei na minha cabeça um dia e falei, eu vou ser militar. Isso eu tinha ali meus 12, 13 anos de idade. Eu comecei a estudar para ir para uma escola. Estava na oitava série, né, indo para o nono ano. Né, não tinha nono ano, acabava na oitava série na minha época, o nono ano é bem recente de agora. E aí eu comecei a estudar, fazer cursinho para essas coisas, para fazer concurso para uma escola militar. E eu acabei indo para Guaratinguetá, fui para a escola de especialista de aeronáutica, né? Lá tem equivalência do segundo grau, né? Do ensino médio, o antigo colegial. Eu fiz a escola de especialistas da aeronáutica, saí sargento. Saí sargento ali 90 para 91, saí sargento. Quando a gente se forma numa escola dessa, essa minha escola ficava em Guaratinguetá, você é transferido para uma cidade no Brasil inteiro. Então você vai do Oiapoque a Chuí, né? Você vai para você é escalado para uma cidade. Para minha sorte, eu fui escalado para São Paulo. Só que quando você vai, você recebe o que as pessoas chamam de transferência, é um valor de ajuda de custo que você tem para você fazer a sua mudança, para você se deslocar até a cidade. Então, eu, aluno, né, ali na escola de sargento, ganhando no dinheiro de hoje aí um terço de um salário mínimo por mês, que era a ajuda de custo que a gente tinha, era pouquinho, né? Como aluno, né? Dificuldade, ia de pássaro marrom, né? De pegar o ônibus para poder voltar para casa. Meus pais acabavam me ajudando para poder vir todo final de semana, porque eu vou te contar, garoto novo, tinha 15, 16 anos no máximo, né? A vontade de você pedir para ir embora, ela é gigante. Todo dia, alguém falar que gosta daquilo e que quer ficar ali é muito difícil. Você fica por um ideal, é um sacerdócio, né? É como aquelas pessoas que falam assim, cara, eu quero ser religioso, eu vou para um seminário, eu vou me formar padre. Cara, o momento do estudo, aquilo é um sacerdócio realmente, é muito difícil. Então você tem que ficar. Eu li uma frase, eles todos os dias, né, que tinha bem na frente, assim, da onde você tinha que passar. A escola é gigante, né, uma grande fazenda, e estava escrito assim, ó: os covardes nunca tentaram, os fracos ficaram pelo caminho, só os fortes conseguiram. E aí o garoto olhava aquilo ali e falava assim: poxa vida, covarde eu não fui, né? Eu já tentei, já tô aqui. Agora, se eu for embora, o nego vai falar que eu sou fraco. Eu não quero ser fraco, né? Tem a historinha: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, o que que você faz com isso tudo? E eu falei: não, eu vou até o final, dê o que dê. E a gente foi ali tocando até que eu me formei, recebi a minha transferência. Olha que coisa de louco, né? Fantástico. As pessoas recebem e tal. Eu comprei um Passat TS 80 preto. Pá. Pra quê? Para revender com meu pai. E passei, naquele momento, a ser um revendedor de automóvel. Não tinha completado 18 anos ainda, mas eu havia sido emancipado na escola. Então eu já tinha minha habilitação desde meus 16, 17 anos, né, pela emancipação que eu tinha. Né, tirei a Não se habilitação. encantou com aquele Passat, você já jogou no. Não, não, carburador Solex, corpo duplo, uma coisa linda. Era o meu Passat preto TS, tem a foto dele. E falei, pai, estou comprando esse Passat aqui, vamos botar na loja, eu quero vender. E eu comecei, né, na minha vida de sargento, né, fui para Cumbica, Guarulhos, para uma unidade ali, eu era de voo, então eu trabalhava voando. Ontem, por acaso, né, a gente teve o evento dos 30 anos, né, do Ayrton Senna, e Isso. eu, no dia em que ele faleceu, no dia que ele faleceu, então, eu estava viajando. E era muito interessante porque eu fui pegando frete, eu estava fazendo várias paradas, estava vindo aqui, Petrolina, né, estava parando em vários lugares. Lembro como se todo mundo acho que lembra, né, o dia 1º de maio, lá de quando o Ayrton morreu. Né? Onde que eu estava, o que foi? Vocês devem estar pensando, onde será que eu estava? A gente lembra exatamente, eu lembro exatamente o dia. Só que para mim estava sendo muito diferente, para mim, para meus dois companheiros, né? A gente estava em três na tripulação de um Bandeirante, o C-95 Alpha, talvez eu lembre o número daqui a pouco. A gente ia parando e a gente, olha, o Senna bateu. Ah, legal, o Senna bateu, ele bate toda hora. Aí você fazia um outro percurso, pô, o Senna tá mal, velho, foi pro hospital. Vai melhorar. Daqui a pouco. Você não tinha notícia, né? Até que você chegava na terceira, ó, o Senna morreu, velho. Falei, puta, o Senna morreu, cara, gente boa, né? Morreu o Senna. E a gente acabou seguindo. Quando eu cheguei em casa era o terror. Mas estava todo mundo triste, chorando. Nós não vivemos o dia. E aí, olha só como é coisa interessante. Por não ter vivido o dia, a emoção não nos comeu.
A partir do momento que você começa a assistir televisão e o É, brasileiro Silva e a bandeira do Brasil e é, aquela coisa toda, você entra no mesmo pacote que toda a galera é e começa verdade. então. Muitas vezes isso é até um modelo para a gente poder, poxa, como é que eu controlo as minhas emoções? Como eu sou influenciado pela mídia? Como eu sou influenciado pelas pessoas que me cercam? E essas pessoas que me cercaram lá atrás me ajudaram a empreender no dia de hoje. Olha como tudo faz sentido, né? Sim. E a gente acaba tendo essas vivências na vida. Então, botei o meu Passat Preto TS para poder vender. E aí, devagarinho, eu fui. Daqui a pouco eu tinha um Chevette, daqui a pouco eu tinha dois Chevette. Vendi os dois Chevette, comprei o Sport, enfim. 15 anos eu comprei e vendi carro com meu pai. Era a coisa mais linda do mundo, Elias. Ô, Gabriel, sabe por quê, Gabriel? Porque todo domingo eu ia à feira do automóvel na AMB. Todo domingo. Ou eu ia vender, ou eu ia comprar. E eu ia com meu pai. Então, era aquele momento que nós ficávamos juntos, sentados no carro, esperando alguém para poder comprar, e conversava. E aí você ouve os Que conselhos todos que o gostoso. seu pai tem para dar. Então, é um momento maravilhoso que não tem como esquecer. A gente Sensacional. viver, né, esse domingo junto. E a calabresa que não faltava nunca, né? Que aqui comia aquela calabresa que não tinha. Minha mãe ficava doida da vida, porque chegava, não estamos com fome, ela fazia aquele macarrão com frango de domingo que é, sempre, que é especial, mas a gente vendia carro. Então eu vendi muito carro durante quase 15 anos, né? Na verdade, até por mais, talvez, né? A gente trabalhou comprando, vendendo carro, eu e meu pai, nós fomos tocando, tocando, né? Até que a gente achou que, porra, o carro novo estava saindo mais do que os carros usados, a gente acabou diminuindo um pouquinho, foi quando ele acabou indo para o posto de gasolina. E eu Ô, segui minha. Daniel, Oi. eu tava. Eu, você começou a falar, eu lembrei de tanta coisa agora. Porque você contou que foi engraxate. Isso daí eu não sabia, né? Hum. Mas você sabe quem que eu lembrei na hora, né, Daniel? De quem? Do tio Patinhas, pô. Tio Patinhas. Eu adoro Tio Patinhas, tem um black Tio Patinhas, tem Tio Patinhas em todo lugar, eu adoro Tio Patinhas, né, cara? Tio Patinhas, ele fala assim, quanto mau risco, mau lucro, né? É Então, isso mesmo. E o tio Patinhas, sabe? Não sei se você sabe, mas a primeira profissão dele foi engraxate. ele E foi o Engraxate. Daniel, engraxado. assim, Tio Patinhas, ele nós dois começou. somos E grandes fãs aí do tio Patinhas. foi lá que ele conquistou a moedinha número um. É isso mesmo. Aliás, E alguns ele dos tem meus bordado. biografados também, viu? Também foram engraxates. Aliás, estava É. lendo É mesmo? Mas um deles, inclusive, no final do dia não tinha feito nada. Uma pessoa falou assim: eu deixo engraxar meu sapato por 25 centavos. Para não voltar sem um tostão para casa, ele topou os 25. é isso. Mas se a É, gente pegar o pessoal aí há 40 anos atrás, muitos de nós fomos engraxados. Era uma profissão bacana, verdade. né? E a gente se vestia de uma forma diferente, né? Então hoje você está no sapatênis, você está diferente, a profissão vai assumindo, né? As profissões elas vão se modernizando, né? E aí cada vez vai passando. Mas enfim, Tio Patinhas é um ídolo. É, Logo cheguei na aeronáutica também, a gente está ali para resolver necessidade, né? Resolvi estudar direito. Então, eu, sargento, falei, vou fazer direito. Comecei a fazer 6 meses de direito na FIG, cara, em Guarulhos. Pô, eu não gostei do curso de jeito nenhum. Mas assim, que não era aquilo que era para mim. Eu estava 7 anos quase estudando em escola militar. Então, você vai para uma escola privada, é um negócio assim que o cara começa a dar aula meia hora, 40 minutos depois. Tu lembra, Gabriel, que eu pegava no pé do negócio de horário lá? Tinha que chegar, eu Sim, total. Pegou, sempre pegou. tinha que É isso chegar mesmo. no horário, aquela coisa, tudo isso é o mínimo de disciplina que eu acho que o aluno tem que ter. O aluno está pagando caro para fazer um curso. Para ele chegar meia hora, uma hora depois, poxa vida, não paga, né? Na República você E, consegue o diploma aí na boa, entendeu? Você vai ali e se resolve. Mas enfim, Daniel, eu estava só foi. lembrando que você cobrava isso na aula, mas você cobra também isso no trabalho, que o pessoal chega no horário combinado. E uma coisa que eu Sim, achei interessante, que você contou durante as aulas, é que vocês da Baldoni, vocês incentivam os seus funcionários a cursarem, fazer MBA, fazer tudo mais, sim. e veja isso que legal, Habib. Não é só fazer o curso e passar, mas é trazer o que aprendeu para a empresa. Espetáculo. Não É. é, Daniel? Você tinha contado isso, Porque eu acho que sensacional. isso é uma verdade. Porque o que que acontece, né? Indo um pouquinho mais lá para o meio, né? Vamos pular um pedacinho, se for o caso, a gente volta depois. Eu acredito muito que no estudo, né? Eu acredito muito na academia, né? Na administração científica, né? Propriamente dito. E desde sempre. Então, meu primeiro mestrado, que foi em ciências contábeis, eu estava na FAB e eu trabalhava com bens móveis. Então, falei, poxa vida, eu vou trabalhar esses bens móveis aqui de uma forma diferente.
E aí dei logo um tiro de canhão, fiz o mestrado e apliquei o mestrado. Segui, minha vida foi muito bacana, fui promovido por isso, né? Na verdade, promovido em funções, né? Porque não em cargo. E fui trabalhar numa unidade de alimentação e refeição, num rancho, né? Então, começa aí a história da Baldoni lá na frente, né? Por que que você chega numa indústria de alimentos depois de quase 20 anos? Mas fui para uma unidade de alimentação e nutrição, achei que eu tinha que estudar, que eu tinha que estudar e ser cozinheiro, tinha que saber fazer comida. Mas, na verdade, fui procurando, achei um curso de especialização em qualidade e segurança de alimentos lá na Unicamp e falei, eu vou para lá, vou estudar nesse curso. Quando eu fui fazer a entrevista, a professora falou, você pode fazer o curso, né? Era entrevista para você poder entrar. Ela falou, você tem formação em logística, não tem nada a ver com especialização em alimentos, você vai ficar aqui 2, 3 semanas e vai embora, não tem jeito. Eu falei, não, eu insisti, fui embora, voltei no outro dia. Ela falou, faz aí então a disciplina, vamos ver. Aí fiz a primeira disciplina e fiquei 11 anos na Unicamp. Né? Fiz a especialização, fiz o mestrado, fiz o doutorado, enfim, tudo na área de alimentos. E eu acabei, isso me motivou demais e me ensinou essa lição que o Gabriel falou, porque cada disciplina que eu tinha, eu aplicava essa disciplina no meu trabalho. E aí eu levava isso, esse conhecimento para o meu trabalho, colocava um protocolo novo, trazia uma regra nova de segurança de alimentos, enfim, a gente foi se ajustando de modo que as coisas foram devagarinho acontecendo, né? Inovações foram surgindo, novos procedimentos, maior economia, uma maior qualidade de alimentação para a tropa. Eu falei, cara, quando você estuda, você tem que aplicar. Então a gente tem regras aqui na companhia que é o seguinte, a gente manda as pessoas realmente, a gente leva as pessoas para os bancos escolares, né? Acabou de sair um aqui agora, formou semana passada, fez um curso de gerenciamento de e-commerce. Então agora ele está gerente de e-commerce. Cara, ele está entregando semana que vem para a gente um plano de tudo que ele levou, fez um curso de 3 meses, né? De tudo que ele conduziu e aprendeu, para ele poder reformatar todo o nosso e-commerce e trazer o resultado. Ele vai pagar o curso dele. Claro. Entendeu? E fora isso, ele está trazendo qualidade. Ele fez, né? Ele fez ali o network, ele conheceu pessoas do mercado, ele viu práticas diferentes da que a gente aplica. Ele já chegou aqui falando, nós fazemos tudo errado. Eu falei, excelente. É isso. Se a gente faz tudo errado, agora vamos ter, não mexe nada. Vamos remodelar, vamos fazer um plano de ação, né? E vamos colocar esse plano em prática, vamos executar, vamos analisar se está dando certo, vamos implementar e deixar entender em melhoria contínua. Então é isso que a gente faz. E a Baldoni, né? Voltando lá para. Estou falando demais, Elias? Não, por favor. Né? Aliás, eu ia até brincar que isso aqui é o couvert ainda, nós nem chegamos ainda no prato principal, mas é um couvert com camarão, hein, com patinho de salmão, azeitona, aquele palmito macio, pelo amor de Deus, olha, eu já estou encantado Sensacional. aqui com a conversa. Eu adoro Então, essa enfim, né? história, é muito Aí boa. eu fiquei lá meus 20 quase 30 anos na FAB, né? Quando deu o ano de 2016, mais ou menos, eu falei, chegou a hora de eu me aposentar. Eu já era um oficial mais antigo, já tinha vivido bastante essa área operacional da FAB, eu tive a oportunidade de coordenar uma fazenda muito produtiva, são 6.500 hectares que a gente tem aqui no interior do estado de São Paulo, produção de milho, de soja, uma fábrica de ração. Essa fábrica de ração eu mandava, né, alimentos para bovino de leite, bovino de corte, granja de suíno, né? A gente tinha uma mini piscicultura lá, enfim, né? Tinha um laticínios, a gente tinha leite tipo A, tinha o frigorífico, fazia do campo à mesa praticamente todos. Me encantei demais com aquilo. E lá naquele momento, isso nos anos 2006, 2007 mais ou menos, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, né? Trabalhar numa indústria de alimentos, mas não sabia qual. E eu dei sequência, né? Acabei tendo a oportunidade de fazer missões, né, junto com a ONU, para poder trabalhar lá na África, em Guiné-Bissau, o desenvolvimento daquele país com relação à segurança alimentar, né? Trazer uma nutrição melhor para aquelas pessoas que ali sobrevivem. Enfim, foram várias experiências que acabaram, né, ajustando para que chegasse o ano 2016 e eu falei assim, agora eu vou empreender por minha conta, né? Até então, todos os meus empreendimentos, a maioria das coisas que eu tive banca de jornal, né? Loja de conveniência, né? Então, tudo que meu pai fazia, eu estava sempre junto, né? Em centro automotivo, enfim, né? Eu incorporei, construí, eu comprava uma casa. Eu tive um dia, essa história é bacana, né? Teve um dia que um amigo chegou e falou assim para mim: pô, Daniel, Cavalcante, ele falou, Caval, olha só, me arruma 35 mil. Eu falei, para, bicho, eu não tô com 35 mil, não. Ele falou, não, dá um jeito, me arruma 35 mil, que eu tenho um terreno de 70 mil, nós vamos subir 4 casinhas nele. Aí eu falei o quê? Eu era cliente Santander. Na época era Banco Real.
né? Aí eu fui no Real, tinha aquele esquema de 10 dias sem juros. Eu, gerente, faz o seguinte, tá uma subida no meu limite aí, me arruma 35 conto, que em 10 dias eu vou dar um jeito de levantar esse dinheiro. Sabia de onde ia tirar. Peguei os 35 conto, dei pro Toninho, falei, Toninho, vai lá e compra o terreno. Ele comprou o terreno. Falei, pode deixar que vai dar certo, confia. Aí ele comprou o terreno, desenhou uma plantinha e ele vendeu. Uma semana depois, as 4 casinhas sem ter construído nada. E aí já veio metade, paguei o banco e ainda sobrou. Eu falei assim, ó, Toninho, Sensacional. esse dinheiro que está aqui, cara, vamos continuar trabalhando, comprando, vendendo. Enfim, eu comecei a comprar e vender imóvel no interior. Você vai indo, tinha imóvel que eu nem sabia que tinha, né? E o Toninho agilizando. Então, eu sempre tive pessoas tocando, que nem na banca de jornal, minha irmã que tocava, sempre familiares ou algum amigo muito tocando. Nunca eu tinha feito nada, até porque eu não tinha condição de fazer nada com a minha mão, tinha dedicação exclusiva à força. Então, eu fazia isso nos finais de semana, às vezes à noite. Com o Toninho, eu comia uma pizza toda quinta-feira à noite com ele. Toda quinta-feira à noite. Era uma pizza romana, aquela de alite com a mussarela em cima, coisa de louco, né? Ele se encaixaçava todo e eu tomava Coca-Cola. E a gente ficava horas e era tudo no guardanapo. Sabe, os guardanapos escrevendo em guardanapo, tal, é isso, Toninho, o que que vendeu essa semana, o que que foi, papapá, e vamos seguir. E assim a gente seguiu 7, 8, 9 anos. Eu fui vivendo nessa área de incorporação, tive a oportunidade de, depois a gente construiu, né, um conjunto de prédios, chegamos a ter 64 apartamentos, enfim, né, as coisas foram caminhando desse jeito, sempre nos atropelos. E aí lá eu falei, poxa, agora chega, agora eu vou fazer algo com a minha mão, eu quero tocar sozinho. E defini que seria algo na área de produção de origem animal, produtos de origem animal, né? O único detalhe é que os produtos de origem animal não podia ser perecível. Eu tinha apanhado muito com leite, né? Então, aquele desespero que você tem um produto que você precisa vender, você não vende, você vai perder, ou então você transforma ele em queijo, ou ele vai para a gôndola, e na gôndola ele acaba não saindo, o cara te devolve, vai fazer doce de leite, enfim, dava um trabalho sem fio. Eu falei, ó, tem que ser produto de origem animal, minha formação está para esse lado, né? Minha experiência está para esse lado, e aquela coisa, né? Você vai empreender em alguma coisa, primeiro passo, conheça muito bem o mercado que você vai entrar. Né, o produto, como você vai desenvolver, onde você quer chegar, já é um passo grande. Se você não conhece, acha um parceiro que conheça para ele poder aportar as capacidades e habilidades dele, né? Ou contrata alguém. Então, o melhor é você buscar a sua capacidade, sua habilidade para poder fazer isso tudo acontecer. E aí eu comecei com o bicho da seda. E aí estudei bicho da seda para poder ver onde a gente chegaria, um produto de origem animal não perecível. Não era bacana. Eu estava iniciando o meu período de aulas, né? E eu tinha lido aquele livro que a gente comentou do Dolabella. E falei, cara, eu vou montar uma empresa pequenininha, com todos os conceitos administrativos, vai ser o meu estudo de caso para eu poder levar os alunos, né, para eles poderem, na real, o que está acontecendo. E esse foi o meu propósito, abrir os meus números, sempre o Gabriel estava lá comigo, né, a gente olhava meus números todos, minhas É isso projeções aí. futuras, o passado, totalmente aberto, porque a finalidade foi essa. E aí eu vi que bicho da seda não ia ser algo que a gente podia construir desse jeito. Aí eu fui para ovos, produto de origem animal não perecível. Chegou em ovos, eu tinha ovo em pó e ovo pasteurizado. A gente conseguiria fazer um trabalho B2B, mas tem muita gente vendendo, né? Eu não conseguiria chegar ao consumidor final, o marketing ficaria prejudicado, porque aqui no Brasil, a gente, para poder vender ovo em pó e ovo pasteurizado para o consumidor final, exige uma mudança no hábito de consumo. E isso é muito caro, você mudar hábito de consumo das pessoas. E nós não queremos pegar um potinho de ovo pasteurizado e fazer uma omelete. A gente quer quebrar o ovo e bater aquele negócio, joga uma salsinha, um negócio em cima, tal, pá, tá pronto a omelete. Então a gente não tem cultura ainda, né, para poder trabalhar dessa forma. Eu falei, vai nascer morto. E aí, caminhando um dia, né, por uma das propriedades que a gente tinha lá, tal, eu vi uma colmeiazinha e falei, olha só, uma colmeia de abelha já tá aí, eu vou trabalhar com mel. E foi dali que surgiu a ideia de trabalhar com o desconhecido, com, com aquele produto que estava abandonado há mais de 40 anos, o mel. E aí, Sun Tzu, não é isso, Gabriel? Conheça a si mesmo e conheça seu inimigo, vencerá 100% das batalhas, É isso né? aí, velho. Então, o que que eu vou fazer? Cara, eu sei até onde eu chego, das minhas capacidades e habilidades, mas eu não conheço esse mercado. E a gente foi estudar o mercado. E aí eu entrei, né? Tinha um amigo que trabalhava comigo, né, numa propriedade que eu tinha, porque é outra história essa, mas eu criava jumento pega, né? Então eu criava jumento
botava os jumentos numas éguas, fazia mula, porque o Brasil é um grande produtor de carne bovina. Se ele tem mais de 200 milhões de cabeças. Com isso, a gente precisa de um peão para poder tocar esse gado todinho. Esse peão vai montado numa mula ou num burro. A gente produzia muares para poder colocar nessa cadeia toda da carne bovina. O Gustavo, um amigo, conheci há muito tempo e ele gerenciava lá essa propriedade para a gente. Eu falei, Gustavo, deixar esse negócio aqui de lado, a gente consegue outras pessoas para tocar e você vai me ajudar agora nessa ideia de trabalhar com o mel. Então a gente vai estudar isso e, cara, nós vamos fazer uma distribuição bacana de mel no país. E eu comecei a ver dados desatualizados de mais de 10 anos, não tinha os números, e comecei a visitar as pessoas, porque eu tinha um coronel, Gabriel sabe, que falava assim: visita acaba com burrice. Então, vai visitar. Quem é o melhor do mundo que faz pagamento de pessoal para servidor público? É a Suíça. Vai lá, aprende, traz e faz igual. Não tem que ficar criando. E aí, esse conceito de visita acaba com burrice. Saí visitando tudo quanto é entreposto que tinha. Elias, saí visitar. Cheguei um dia num entreposto de mel, conversando lá com a pessoa, né? Não sei se ela tinha muito tempo, tal nível de conhecimento, mas ela me passou a seguinte informação. Pô, Daniel, você vai trabalhar com. Vou trabalhar com só mercado nacional, porque o mel é um produto muito exportado. Então, diferentemente dos produtos de origem animal, carne, por exemplo, a gente exporta 20%, 25%, o resto fica no Brasil, né? Verdade. Ovos, é praticamente 99% do ovo exportado. O leite, a gente importa leite da Argentina, leite em pó, a gente não, entendeu? Então a gente traz leite, nem exporta leite. Enfim, frango, a gente exporta o mel eu exporto 80%, fica 20% no Brasil. Então ele é totalmente ao contrário e altamente dependente do mercado externo, porque nós não consumimos mel por cultura, né? Por uma cultura histórica, a gente não consome mel. Aí a E tem mulher o falou assim: problema do pessoal que fala que vende mel, mas não é mel, né, Daniel? não, a fraude. O mel é o segundo Fraude, é. produto mais fraudado do mundo, né? O primeiro é o azeite, o Sim. segundo é Uma o cozinha mel. informal aí, né? Sem dúvida, é verdade. E não pode, né? A mesma coisa que você comprar um pedaço de bife, é um produto de origem animal, um pedaço de bife na rua. É a mesma coisa que você comprar leite em garrafa. Então a gente já passou por esta fase. Então a fase dos outros produtos se melhorarem também na cadeia, ela é importante. E o Ministério da Agricultura vem fazendo um trabalho muito bom hoje para poder fazer a fiscalização e melhorar a qualidade do nosso mel. Bom, enfim, Agora, a Daniel, gente. Oi. desculpa, assim, esse processo todo é só o mel que sai, né? Num apiário, esse é o único produto que você recolhe Não, das abelhas? Conta não. para quem não conhece bem esse processo. Na verdade, assim, né, a principal função de uma abelha é a polinização, tá? A polinização, né, desde quando existe abelha, 20 milhões de anos atrás. A polinização, ela é responsável pela biodiversidade toda. É você levar o pólen de uma planta para outra e com esse pólen você tem uma melhoria na qualidade de frutos, né? Uma melhoria na produtividade de alimentos, né? Além de você manter a biodiversidade como um todo. Então, nós não existiria, por exemplo, melancia, kiwi, né, maracujá, maçã, se você não tivesse a presença das abelhas para polinizar. Então, que algumas pessoas acabam comentando, né? Se as abelhas sumissem da face da Terra, a gente seria destruído em 3, 4, 5 anos. Isso não é uma grande verdade. Isso não é uma grande verdade, porque assim, nós perderíamos muito em alimentos, né? Mas se as abelhas sumissem, é porque elas são os principais polinizadores. Mas a gente, é lógico, se adaptar como a gente vai e consumir, né, outros tipos de produtos que não aqueles polinizados por abelha, mas o sofrimento seria muito grande. Então, a grande importância da abelha, ela é ligada à manutenção da vida na Terra, né? Tanto a vida humana como a vida do homem, né? Então, as abelhas, quando elas melhoram a biodiversidade, elas melhoram a flora e, com isso, melhoram a fauna daquele lugar, daqueles animais que acabam se alimentando e da cadeia toda de animais que alimentam de animais que comem de plantas que foram polinizadas e multiplicadas pelas abelhas, né? E além da produtividade de alimentos. E por acaso tem a atratividade de produzirem mel, né? O universo das abelhas, né? O universo de uma colmeia, ele é rico em mel, né? Ele tem mel, a abelha produz mel, mas produz pólen, produz cera, produz geleia real, produz apitoxina, produz própolis. Então são diversos produtos. E para ter mel, por exemplo, né? Para ter pólen, você precisa sempre da figura de uma abelha e de uma flor, né?
A abelha, ela viaja até essa flor e consome o néctar dessa flor. O néctar, ele é rico em sacarose, em disacarídeos, são dois açúcares juntos. A abelha, ela engole esse fluido, esse néctar, esse líquido açucarado, né, rico em minerais, quebra isso, leva de volta para a colmeia, aonde lá nas colmeias as abelhas elas vão se multiplicar ali, né, vão fazer a secagem desse mel todo até ser um produto acabado. Né? Então é mais ou menos dessa forma. A gente visualizou isso, a gente estudou o mercado como um todo, a gente viu o mercado ultrapassado há 40 anos, né, olhamos para o mercado e falamos, espera aí, né, existe uma possibilidade, o mel é uma commodity, assim como existem outras várias commodities que acabaram se destacando de alguma forma. O grande benchmark que eu tenho é a carne. Né? Tu pega o Friboi, até 2012, 2013, mais ou menos, né, a marca da carne era a marca do açougue. Você falava, vai no açougue do seu Zé, vai no açougue do supermercado XY, que ali a carne é boa. A Friboi pegou esse conceito e falou assim: não, carne tem que ter uma marca. Né? E ela colocou a marca Friboi, pegou, é lógico, o Tony Ramos como garoto propaganda, depois trouxe o Roberto Carlos comendo carne que nem comia, né? E acabou se ajeitando ali e acabou mudando cultura para o consumo. Não tinha essa quantidade de recursos, mas a gente tinha que levar uma marca para esse produto apícola que era o mel. Então a gente fez todo um desenvolvimento, todo um posicionamento. Nós trabalhamos durante mais de um ano sem vender uma bisnaga, depois que a gente adquiriu a empresa em 83, né, em 2016. Porque a nossa empresa, quando ela foi adquirida, Elias, ela produzia cerca de 800 quilos de mel por mês. Tinha dois clientes e produzia 800 quilos de mel. Para a gente ir lá na última página, hoje a gente processa 10 toneladas de mel, Au. né? Por dia. Por dia, não é. E aí acabou que a gente tem um volume bem significativo de produção de mel distribuindo para o Brasil inteiro, e a gente continua no mercado nacional. Como que isso aconteceu? Né? Primeiro, a gente entendeu muito bem o mercado, desenhou uma visão de futuro, imaginou onde queria chegar. Mantivemos o foco nessa visão para que a gente não tomasse decisões paralelas, né, e as decisões fossem focadas para esse objetivo final. Né? Começamos a conversar com as pessoas, e o primeiro problema que a gente absorveu, que a gente olhou para esse mercado, era abandono da categoria de mel no varejo alimentar. Esse era um problema. Com esse problema, você fala assim, poxa vida, por que esse abandono? Porque o mel era consumido como remédio, como medicamento, e adquirido em farmácias. Então, como que nós vamos resolver esse problema? Nós vamos deslocar o consumo para dentro do varejo alimentar, com o recurso que a gente tem. Então, o mel é uma compra por impulso. Ninguém acorda de manhã, dá uma Olha que espreguiçada e fala: interessante. hoje eu vou comprar uma bisnaga de mel. É Se ele verdade. é uma compra por impulso, eu não podia ter uma ou duas bisnagas no ponto de venda porque ninguém enxerga. Então eu negociei com os varejistas, mostrei para eles o quanto era rentável a categoria e a gente passou a ter mais frentes de mercado. E aí por isso que a gente sai de 800 quilos por mês para 100 toneladas por mês praticamente. E a gente começou a dar visibilidade para o produto. Isso não quer dizer que nós aumentamos o consumo per capita do brasileiro. Não, nós direcionamos, foi uma penetração, né, de mercado, onde acaba que você ocupa espaço de concorrentes e você direciona o consumo para uma marca. Então a gente passou a vender mais porque algumas pessoas passaram a vender menos, porque pessoas consomem mel. Né? Então a gente tem 15 mil toneladas de mel que são comercializadas no mercado interno. Então vamos pegar essas pessoas e trazer uma parcela deles para dentro da nossa empresa. Né? A gente não quer tudo porque só nasce grande. Quem que só nasce grande, Gabriel? Fio de baleia, né? Então a gente Isso não quer aí. ser filho de baleia. Então, assim, vamos nascendo um pequenininho, vamos crescendo. Então, chegou um determinado momento em que a gente começou a falar, cara, como é que a gente divulgava isso? A gente divulgava isso porque a primeira pergunta que as pessoas falam com relação a mel é se o mel é puro. Então, puxa vida, como é que eu mostro que o mel é puro? Então, eu comecei a mandar o meu mel para o mundo inteiro para ser avaliado. E a gente acabava tendo respostas e prêmios que mostravam que o nosso mel tinha uma qualidade diferente. Né? E a gente foi caminhando dessa forma, até que eu falei, puxa, a gente já tem uma boa positivação no mercado de mel. O que que essa categoria da mercearia doce, que é a categoria que compra o mel, compra mais?
Ah, elas compram geleia. Geleia, será que era o caso? Aí você imagina, como é que você resolve um problema do consumidor? Você vai pensar na velocidade do dia a dia. As pessoas querem comer rápido e as pessoas gostam de comer frutas com mel. Você imagina a bananinha com mel, mamãozinho com mel, um abacaxi com mel, enfim. Como que eu ofereço frutas com mel? E a gente resolveu fazer uma geleia de frutas, o Gabriel comeu, né? De frutas em Muito boa, pedaços por sinal. Muito boa, por com sinal. mel e fizemos um Olha, pote. que Por espetáculo. acaso, a gente acabou levando esse produto para uma feira no Canadá, uma feira internacional, né? Era o Apimondia, né? O Congresso Internacional de Apicultura, e a gente ganhou como melhor produto à base de mel do mundo com as nossas geleias. E a gente passou agora a disponibilizar essa geleia. Então, hoje a Baldoni está fazendo a sua segunda fábrica, de primeira mão para vocês, né, Gabriel? Porra! Nós iniciamos a construção da segunda fábrica, ela vai ficar ela tende a ficar pronta até setembro, a gente está bem acelerado, e vai ser uma fábrica de geleia e doce. Nós vamos produzir geleias e doces nessa fábrica. Nós acreditamos muito nesse mercado e a gente acredita que a gente consegue fazer a mesma coisa que a gente fez com o mel em distribuição com a geleia. Lembrando que a geleia ela tem ela tem uma distribuição de 2 ou 3 vezes maior, ela é 2 ou 3 vezes maior do que o volume distribuído por mel. Então, a gente prevê um crescimento significativo nos próximos anos, com a positivação de geleia em todos os pontos que a gente tem. Então, lembrando de um pesquisador, como eu falei, a Baldoni é bastante acadêmica, tem o diagrama de Ansoff, que nós utilizamos muito, né? E você tem lá a base de clientes. Então, eu pego um lançamento, ou seja, mercado existente com produtos novos, um lançamento de um produto como a geleia, e eu coloco em todos os meus clientes, e isso acaba agregando quase que o dobro de faturamento numa velocidade grande, e aí trabalhando cada um desses clientes, você ainda consegue aumentar um pouquinho. Então, esse ano a gente quer fazer esse lançamento das geleias, colocar, e nós estamos trabalhando em parceria também, né, com o pessoal lá em Ribeirão Preto, e a gente está desenvolvendo uma linha de cosméticos à base de mel, própolis e apitoxina. Então, a gente Olha, deve Daniel, lançar bem se no final você do ano fosse, algo parecido. se você fosse um especialista em mel, você estava nos 800 quilos ainda. É Mas você é verdade. um especialista em empreendedorismo. Eu estou impressionado de ver, né? Você é observador, né? Tem visão, tem prospecção. Então, isso tudo está acontecendo porque você é um empreendedor. Empreendedor empreende qualquer negócio. Como você bem vai buscar Mas informação, vai contratar gente, né? Especializada. Então, parabéns, Habib. Olha, tô feliz demais por a gente ter tido essa oportunidade de aprender com o Daniel. Daniel, que Ah, aula que você está dando, viu? é sensacional. É, assim, é muita história boa. Eu já tem fico muita coisa. pensando em como aplicar tudo o que ele falou no mundo jurídico, porque faz muito sentido isso. A gente pensar em posicionamento da marca, posicionamento do produto, do serviço, entender o Exato. mercado. Quando a E gente engraçado que fala, perdão. quando a gente fala de mel, por acaso é mel, né? Poderia ser biscoito de água e sal, Ah, não, claro. poderia ser a prestação de um serviço de lavanderia, enfim, né? Uma É isso pergunta que eu mesmo. faço sempre, cara, nós, assim, estratégia, né? É a maneira, principal, estratégia basicamente é um jogo, né? É um jogo onde tem competidores e é quem ganha esse jogo, aquele que consegue a atenção do consumidor, né? Que Isso ganha mesmo. a atenção do consumidor. Então é um jogo e você tem que se diferenciar. Pensem no bairro, né? Nossos ouvintes vão pensar no bairro. E aí você pede pizza. Tem várias pizzarias em volta do nosso bairro. Como que você escolhe a sua pizza? É aquela que chega mais rápido? É aquela que tem frete grátis? É aquela que tem ingredientes de primeira linha? É a que tem borda recheada? É a que chega quentinha? É a que o cara não cobra para você junta 10 e ganha uma depois? Como que você escolhe? Claro. A maneira como você escolhe a sua pizza é a vantagem competitiva da pizzaria. Se esse cara entende essa vantagem, ele passa a discorrer sobre essa vantagem competitiva. Porque da mesma forma que eu escolho a minha pizza assim, existe um segmento de clientes que faz a mesma coisa. E ele precisa impactar esse segmento de clientes para que ele aumente o volume de pizza vendida, se for o interesse dele. Então ele consegue sair de 10 pizzas por dia para 100 pizzas por dia, entendendo quem é o consumidor dele, entendendo qual é a vantagem competitiva que ele tem, quais são os diferenciais que ele apresenta e como que ele ganha o jogo, como ele é escolhido pelos consumidores. Não, Ô, parabéns. Daniel, Inclusive, só mais um detalhe, Habib. claro, Rabir. Eu fiquei impressionado de você, assim, observar o ponto de vendas, né? Porque
3 potes de mel não resolve. Então, eu não estou brigando aqui pelo espaço da Baldone só, né? Estou brigando pelo Não, espaço do mel na sua gôndola, né? Então, isso é e hoje a gente fantástico. vê isso, a gente vê gôndolas maravilhosas com mel de várias marcas ali. É o desenvolvimento de todo o setor. Então, a Baldoni foi muito pioneira nisso e acabou desenvolvendo o setor. É um trabalho para o Brasil, de Não certa tenha forma. dúvida. Parabéns. Daniel, você sabe que se desse eu ficava conversando horas aqui, mas por amor ao horário, para a gente não perder a audiência aqui, eu vou te pedir uma Beleza. mensagem final. Mas assim, já deixo o convite para voltar outras vezes, hein, Rabi? Porque Ah, eu eu queria ter tenho um uma gota do projeto muito oceano. bacana, que é o projeto Alveare. Cara, assim, um orgulho sem fim, né? Recebi um prêmio do Ministério da Agricultura pelo projeto Alveare, né? E recebi dia 30 agora, ontem, uma das 100 pessoas mais influentes do agronegócio, em virtude desse projeto de responsabilidade social e ESG que a gente está tocando, que é a formação de apicultores do ensino médio em escolas técnicas, né? Para a gente poder mostrar, botar um pouco mais de profissionalismo. Então, se der um dia, a gente vem e fala sobre a ideia desse projeto alveário que vem crescendo significativamente, né, e com certeza vai ser uma potência no nosso país em breve. Sensacional, Com com certeza. certeza. Daniel, olha, que alegria, que delícia de papo, aprendemos demais, realmente, e principalmente tiramos muitos insights, né? Esse é o É, objetivo do isso é Filó. importante. A cadeira está aqui já, né? Então, como o Gabriel disse, já tem o convite já está feito para você voltar e a gente dá sequência, porque tenho certeza que nem 10% você deixou aqui do que tem para transmitir. Obrigado, Daniel. Uma alegria tê-lo aqui, viu? Obrigado, obrigado, Valeu gente. Um demais, abraço. Daniel. Fiquem com Deus Obrigado, e professor. aproveitem a vida. Amém, com É. certeza, todos Amém. nós. É isso aí. Hoje, então, Daniel Augusto Cavalcante, CEO da Baldoni Agroindústria, nesse papo enriquecedor, transformador, inspirador. Habib, Muito obrigado aí, Daniel. Muito obrigado por ter topado esse papo. Eu estava ansioso para ouvir toda essa história e eu acho que os nossos ouvintes vão gostar muito também, viu? Muito obrigado, Daniel. Até, tchau, tchau.